Olá, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto referente à biotecnologia, agora com o bloco 4, tá? Ele é um bloco mais prático, porque ele envolve exatamente as diversas aplicações, né, da área da ciência dentro dessa nova disciplina, né, que é a chamada biotecnologia, utilizando-se o DNA recombinante, e as múltiplas ideias que podem ser feitas através desse recurso, né, tecnológico que a gente tem, né, que é chamado biotecnologia, quer dizer, a tecnologia da vida. Então, a gente consegue hoje manipular o material genético do DNA, e aí, consequentemente, a gente pode inserir, né, no ser vivo, de acordo com o seu interesse ou com o meu interesse. A pessoa que está lidando, ele faz exatamente o que ele quer que ela realmente produza. Se ela vai produzir mais vitamina, se ela vai produzir mais hormônios, se ela vai produzir elementos de defesa contra ataque de pragas, né, produzindo veneno. Ela pode produzir medicamentos, pode ser um ser vivo mais resistente. Você pode inserir numa planta uma resistência a ambientes mais secos, quer dizer, ele é mais sensível à falta de água, e de repente você coloca nela toda uma programação genética que faz ela sobreviver bem em ambientes com pouca água, né? Então, tudo isso é um sistema, é um universo de imaginação impressionante dentro dessa área que está à disposição. Então, nós vamos trabalhar esse tipo de assunto aqui agora com os diversos tipos de campos. Não vou falar alguns, viu, gente? Porque é muita coisa. Não dá para enumerar todos aqui. Isso é fruto até de uma investigação para vocês, de uma pesquisa mais extra, né? Se vocês se interessarem em realmente fazer parte desse tipo de leque de investigação. Então, vamos ver, vamos apresentar aqui, dando continuidade ao nosso bloco 4. Vamos lá. Eita, assunto bonito, viu? Fala sério. O projeto é Biologia Passo a Passo. Como eu falei com vocês, se vocês se interessarem em fazer um tipo de revisão extra de biologia, vocês entrem em contato comigo, que prepara vocês melhor para a parte do Enem. Então, vamos dar continuidade lá. As principais aplicações no campo da biotecnologia são essas aí. Primeiro é a terapia gênica, ou seja, a capacidade de você ter de recuperar determinados tipos de órgãos, pelo menos é o que se recomenda, né? Ou determinados tipos de tecidos, utilizando-se de células especializadas, né? Pode ser chamada célula-tronco, para que realmente o órgão seja regenerado, né? E por isso é chamado terapia gênica. Isso é a coisa mais atuante, né? Mais atual que existe hoje em tecnologia, é esse tipo de recurso. Então tá lá. Técnica utilizada para substituir um gene, que é um gene que não funciona bem, portanto é um gene anômalo, né, por um gene considerado normal. Quais são as doenças provocadas que têm foco na terapia gênica que as pessoas tentam, então, tratá-lo? Primeiro, esse quadro aqui é o que realmente sofre muito o paciente, que ele perde muito sangue, porque ele não tem os chamados fatores plaquetários. Isso é chamado hemofilia. É hemofilia do tipo A, portanto, ele tem dificuldade de coagulação sanguínea, ou seja, qualquer corte que acontece na superfície do corpo dele, ele perde sangue adoidado. Então, ele tem que tomar os chamados fatores plaquetários, e esses fatores plaquetários podem ser estimulados via engenharia genética para que realmente ele passe a produzir, né, essa situação, ou então, pelo menos, a medicação que ele recebe desse fator plaquetário que lhe falta, né, para desencadear todo um sistema de defesa de coagulação sanguínea, para ele não perder sangue adoidado, pode ser administrado via medicamento. Por isso que é importante esse tipo de trabalho. Isso aqui é uma doença mais danada que tem de sofrimento para a pessoa, é a chamada distrofia muscular de Duchenne. A pessoa, à medida que vai envelhecendo, a musculatura dele, né, vai perdendo a sua capacidade funcional, ele vai paralisando progressivamente os músculos, começa com os músculos da perna, depois o braço, até dar parada cardiorrespiratória, que é o definhamento total do indivíduo, né, culminando com a sua morte, é lógico. Mas ela é um processo de degeneração das células nervosas, né? Curiosamente, nessa distrofia muscular de Duchenne, o sistema imunológico começa a atacar sistematicamente os nervos que estabelecem contatos de coordenação motora com os músculos. Então, consequentemente, essa perda, né, progressiva de lesão faz com que os músculos recaiam até provocar o efeito da paralisia. Primeiro fica a sensação fraca, formigamento, depois vai evoluindo até ele perder totalmente a sensibilidade. É um sofrimento muito grande dessa pessoa. E hoje o pessoal lá, através da engenharia genética, tenta fazer com que realmente esse material volte, né, esse tecido volte a ser regenerado.
Outro quadro curioso também que você tem, que é uma anomalia que fez vinda da África, né, que é um processo de mutação genética, é a chamada anemia falciforme. As hemácias defeituosas na sua geometria espacial, ela, em vez de ter aquele formato de rosquinha bonitinho, né, de ter um formato de uma moedinha, ela toma um aspecto de um C, parecendo uma foice, daí vem o nome falciforme, em forma de foice. Ela foi uma mutação ocorrida na espécie humana da África, assim como albinismo também é uma doença, é uma síndrome africana, é uma mutação africana. Isso também é uma mutação africana. E ela é uma característica dentro da genética considerada como recessiva, ou seja, só manifesta se receber o gene defeituoso do pai e o gene defeituoso da mãe. Se você receber um gene normal do pai para sangue e um gene com anemia falciforme da mãe, ou vice-versa, você se torna portador, sofre uma anemia parcial, ela não é dominante. Mas quando o paciente recebe dois genes normais, por exemplo, um gene normal para sangue do pai e da mãe, ele não manifesta a doença. Mas na África é uma coisa curiosa, as pessoas que não manifestavam a doença, como viviam em ambiente que era rico em situações de mosquitos disseminadores de malária, eles morriam de malária. E os que sofriam da academia falciforme morriam de falciforme, quer dizer, o indivíduo heterozigoto é que permaneceu em maior quantidade no processo de seleção, né, neste tipo de ambiente onde eles estavam, para tentar desenvolver, porque, curiosamente, a malária não desenvolve no indivíduo que é portador da anemia, né, que é um indivíduo chamado heterozigoto. É um caso curioso que mais para frente vocês vão ouvir resgatar esse tipo de assunto com vocês aí. Qual é o procedimento dessa técnica? O primeiro procedimento é esse: você tem que mapear e obter o gene normal. Isso é dificílimo. Né? Você extrair de todo um patrimônio genético, de um pool gênico, de um determinado indivíduo, aquele gene, aquele pedaço de gene, que é o portador da informação que você quer trabalhar, isso leva anos e anos de trabalho. É a operação mais difícil que você tem de obter, é isso aí. São anos de pesquisa. Depois você pode utilizar um vírus geneticamente modificado, quer dizer, você pode implantar, né, esse gene dentro da parte de um vírus. Depois, lógico, você fazer várias copas de segurança, porque isso aqui é tentativa e erro. Você implanta num vírus geneticamente modificado, que ele é um vetor, né? E a partir disso, então, você introduz o vírus no paciente através de células-troncos. Você pode fazer com que uma célula-tronco seja utilizada, você faz com que esse vírus infecte a célula-tronco, então ele vai transportar e vai modificar, né? Tem a modificação para o efeito do tecido ou elemento que você quer que ele realmente se comporte com a célula que você está tentando atingir, que é a chamada célula-alvo. A célula extraída do tecido hematopoético, a MVO, que é essa célula-tronco normalmente extraída dessa área, né? Principalmente para combater a anemia falciforme. Depois você tem isso aí, ó. Destrói a medula óssea vermelha do paciente doente. E depois, então, você inocula as células novas tronco-modificadas para o tratamento viral. Então, o que é interessante é que de uma célula-tronco do indivíduo, ele é retirado o material hematopoético do lugar, é introduzido um novo material genético nessa célula, né? Toda a medula óssea vermelha do paciente, que é a parte mais perigosa que tem, é destruída, né? Para não ficar nenhum resquício de anemia falciforme no corpo dele. E depois você inocula essas novas células-tronco no lugar onde o material foi destruído. Tá? E espera-se que a coisa realmente dê certo. Normalmente dá, viu? Pelo menos pelos testes que estão sendo feitos aí, as coisas estão mais acontecendo, está deixando a galera mais animada, viu? Diferenciar as técnicas em vivo de técnicas ex vivo. A técnica em vivo é isso: você pega um gene de interesse, tá? O gene de interesse é colocado em um vetor, como no caso um retrovírus, na situação dele. Então você tira esse gene de interesse, passa para o vírus, que ele passa a ser um outro vetor, porque plasmídia é um vetor bacteriano. O DNA do vírus é um vetor viral, tá? E chama-se vetor todo aquele que transporta um gene diferente e vai formar um indivíduo que é transgênico. Aí você injeta esse vírus no local do órgão-alvo, você não injeta o vírus aleatoriamente no corpo, você injeta diretamente no órgão-alvo para que ele possa, então, infectar os tecidos, né, e injetar nele o novo tipo de material genético que ele quer que a célula multiplique. Quando a célula começa a se multiplicar, então, neste caso aí, ele vai reestabelecer a ordem, o equilíbrio da área lesada. É o que se espera acontecer isso, né? Na técnica ex vivo acontece isso: ele pega o gene de interesse, né, passa isso para o retrovírus, o gene de interesse é colocado no vetor com retrovírus e é inoculado numa cultura de células, né?
Essa cultura de células provém das células troncos extraídas do próprio paciente para não haver risco de rejeição. Aí aguarda depois a multiplicação desse tecido nesse meio de cultura especial, que esse tecido começa a crescer, e as células geneticamente modificadas são então reintroduzidas no paciente no órgão-alvo que está afetado. Vamos considerar que ele tem aqui uma cirrose hepática, então ele tem esse tipo de técnica. Quer dizer, você pode injetá-lo diretamente no indivíduo através de um vírus, ou você pode fazer esse tipo de recurso de implante do novo tecido na área através, fora do corpo, quer dizer, técnica ex vivo. O tecido desenvolve forma de corpo, depois ele é reintroduzido no corpo do indivíduo. Tá? Existe risco? Claro. E tem várias variáveis nisso aí que você tem que considerar. Primeiro é a injeção intramuscular, que não sabe se essa injeção intramuscular vai realmente comportar exatamente, atingir e ficar naquele órgão, porque às vezes ele pode sair dali. Né? Então você tem que observar a expressão gênica desse indivíduo, se realmente ele vai estar no lugar certo, se realmente as células vão aceitar esse novo tipo de material que está chegando lá, quanto tempo vai durar, né? Vai afetar os outros genes, esse tipo de reintrodução, são as dúvidas que são colocadas, né? Até então, os resultados não são duradouros. Eles tentaram fazer, começou a funcionar, depois degenerou. Então, eles ainda estão investigando, né? O que está acontecendo para não dar certo. Porque a ideia é boa, né? Mas tem algum detalhe aí que está escapando, que a coisa aqui realmente não está funcionando direitinho. Então, você vê que não é fácil uma vida de um pesquisador. Tá? É a base de tentativa e erro até acertar. É assim que a ciência funciona. Aqui você tem, então, uma situação bem legal, que é a nova insulina introduzida no mercado, que é a insulina humana, veio substituir a insulina de porco, que é a insulina de boi, definitivamente. E aqui, então, você tem os recursos que são utilizados para você poder gerar, né, a parte ligada do gene produtor de insulina, tá vendo? Aqui você tem gene da insulina subunidade A, gene de insulina subunidade B. Então, você faz a composição, né, dos dois tipos de insulina no final, com esse tipo de recurso, que aqui é um detalhe técnico, né, de funcionamento do laboratório, mas a imagem estabelece para vocês isso aqui, ó. Inserção dos genes, né, em plasmídio de bactérias, e quando eu faço a inserção de um gene, né, de interesse humano, por exemplo, produtor de insulina, que é humano, em plasmídio, eu vou formar então um DNA recombinante. Depois, tem a parte desse ser que deixa DNA e uso em outras aplicações. Na realidade, é a clonagem. Quer dizer, eu faço várias cópias desse tipo de DNA que eu passei para o plasmídio exatamente para não perder esse material, porque se eu perder meu filho, são anos jogado fora. Então, eu preciso fazer clonagem dele. Eu faço várias cópias para garantir que esse material, esse gene que está lá, que eu estou tentando reproduzir, ele não se perca. E, consequentemente, quando eu faço a combinação do plasmídio com o DNA humano, eu vou obter o OGM, que é o organismo geneticamente modificado. Ou seja, todo indivíduo transgênico, obrigatoriamente, é organismo geneticamente modificado. Ele tem um pedaço de DNA da bactéria e um pedaço de DNA humano. Tá? Então, ele tem genes transferidos. Agora, o organismo geneticamente modificado não significa dizer que ele é transgênico. Eu posso fazer uma interferência artificial de seleção dos animais que eu quero que se reproduzam, então eu estou interferindo. Eu não estou deixando que eles se cruzem ao acaso, eles cruzam de acordo com o meu interesse, a minha necessidade. Então eu obtenho no final um organismo geneticamente modificado, porém sem manipular com genes. Esse é o detalhe. Tá? Esse organismo geneticamente modificado, portanto, ele é chamado de transgênico. E aqui eu tenho a fabricação da humilina, né, que é o nome da droga externa, que é conhecida como insulina humana. Ok? Tá aí, ó. Quais os fatores limitantes da vacina? Né? O primeiro deles é assim, vamos pensar assim, vacinar é bom? Mas vacina dá trabalho? Dá muito trabalho. Porque eu tenho um problema da sensibilidade dela. Você vai ver aqui agora os erros crassos que são provocados com relação à vacina, principalmente quando a pessoa fica muito tempo com ela exposta no ar, que isso não é bom, não. A operação ela tem que ser rápida, né? Porque ela esquenta, se ela esquentar, ela perde efetividade. Né? Então você tem que suspeitar de várias coisas, falar, o cara foi vacinado, mas não deu certo. Então não é porque deu certo, porque a vacina não funciona. Não deu certo porque pode ter havido, no meio do caminho, erro humano. Mau acondicionamento de vacina muito tempo exposto no ar, vacina mal acondicionada na mesa de vacinação, que ele devia estar com a temperatura certinha, não está. Né? Então, se ela esquentar, já era. Ela não pode esquentar. Imagina você no meio do sertão da Bahia, né? Quente pra cacete, você abre caixinha, fecha caixinha, abre caixinha, fecha caixinha, abre caixinha, para cada pessoa abre e fecha,
Consequentemente, ali a vacina, por mais que tenta estar no meio seguro de efeito de refrigeração, mas ela acaba esquentando, né? Então, é por isso que alguns tipos de vacinas, por causa desse sistema da chamada campanha de vacinação, que o pior momento de você mexer com vacina é campanha de vacinação. É muito bom que você atinge muita gente em processo mais rápido. Mas é ruim porque as pessoas deveriam buscar os centros de saúde em sistema de ar de refrigeração, né? Porque aí no sistema de refrigeração o ambiente pode estar quentíssimo lá fora, mas na sala de vacina está frio. Então ela tem que estar fria, porque o acondicionamento de vacina é de 2 a 8 graus, né? Lógico que você vai ter que entrar numa sala com 2 a 8 graus, uma temperatura um pouco mais fria, garante a ela um sistema de resistência melhor. Então, se a sala estiver na temperatura de 20, 25 graus, é muito melhor do que estar 40, né, 38 graus, né, como acontece no Rio de Janeiro, como pode acontecer aqui no sertão da Bahia, né? Então, você tem isso aqui, ó, o acondicionamento térmico, tá? É de baixa resistência, então, consequentemente, isso aqui faz com que diminua a eficácia da vacina. Então, você imagina, esses lugares são muito quentes para vacinar, é problemático. As novas ideias de obtenção de vacina, então, são fantásticas, aquilo que eu falei com vocês da banana, né? Você tem que respeitar também que as vacinas têm um chamado prazo de validade, né? Essa ação, tanto é que eu divulgou um processo aí falando que algumas vacinas que chegaram até em conquista estavam com prazo de validade vencido. Eu falei, porra, como é que pode estar com prazo de validade vencido se a vacina tem um prazo de 3 a 5 anos, né, de permanência? Então tem alguma coisa errada aí, né, para falar que as vacinas estavam vencidas, porque o prazo dela não é tão curto assim. O prazo dela leva mais de 2, 3 anos para acabar. E não tem 2 anos de epidemia no mundo, né? Nós estamos caminhando para 2 anos ainda, né, do efeito dela. Por isso que eu me assustei, eu fiquei meio ressabiado, né, com essa notícia falando que já tem vacina com prazo de lote vencido. Ué, fala sério, a doença é recente, né? Como é que vai ter prazo de validade vencido? Para mim é erro de operação, tá? Processo operacional delicado e trabalhoso, risco de falhas humanas. Aqui sim, ó, aquilo que eu acabei de falar, ó, pode ser erro de operação. E as novas ideias de obtenção de vacina está aqui do lado. Olha como é que é legal. Ele pega o gene do patógeno, né, humano, e é inserido em um vetor, quer dizer, é inserido num plasmídio. O vetor é introduzido nas células de uma planta, né? Depois desse vetor introduzido na célula de uma planta, o pedaço das folhas originam plantas completas, né? Portanto, o gene do patógeno humano está nesse tipo de folha, ele começa a se multiplicar, pode passar para a parte de brotos, aquela coisa toda, que é multiplicada em laboratório, e aí se passa para a banana. E quando você come a banana, ela tem os componentes virais dentro dela, que são absorvidos em via intestinal, o seu organismo reage contra ele, que são fragmentos do vírus. E, consequentemente, você está imunizado com a temperatura ambiente normal, sem necessidade de geladeira, sem necessidade de todo um processo operacional complicado e delicado que existe na parte da vacinação, tá? Então, é essa parte que vocês têm que ter cuidado, é quando o pessoal fala assim, você está aí num caso de vacina que é cheio de milímetros, mas ela é melindrosa, ela é delicada. Então, se a pessoa de sair com uma vacina exposta na rua para chegar perto da pessoa, esperar ele arriar a manga, aquela que você com a vacina exposta na mão, meu filho, é um erro operacional cracho. Não é bom fazer isso, porque quanto mais tempo você ficar com ele na mão, mais você esquenta a vacina. Você imagina, por exemplo, da vacina da polio, gotinha. Você pega uma criança birrenta e a enfermeira, ela tenta botar lá, a atendente de enfermagem, tenta botar lá com o frasco na mão, que a mão é quente. Passa o calor pro frasco. E a criança fica gritando, aquela desgraça. Desculpa a expressão, aquela porcaria de capiroto danado gritando, fazendo um escândalo para tomar gotinha. Se fosse injeção, você podia até relevar, mas é gotinha. Chega lá, bota na mão, faz um escândalo para tomar aquele negócio. E a mulher pacientemente esperando aquela coisa diabólica parar de abrir a boca para você poder pingar a gota, né? Porque dá vontade de dar um tapa mesmo, falar assim, você chora de verdade, não fica chorando por causa de birra, não. Aí você pinga 2 gotas e faz isso. Aí ela dá o azar que a outra criança já vem atrás com a mesma birra e pega o mesmo frasco. Então ela vai esquentando. Com certeza, é um erro operacional. Tá? Por isso que a pessoa tem que ter uma certa paciência, né? Um efeito de uma velocidade de operacional muito grande para evitar esse tipo de contratempo que diminui a eficácia da vacina. Então, como isso pode acontecer, é importante, então, as mães vacinarem rotineiramente, toda vez que são chamadas doses de reforço, principalmente a polio. Tá?
Aí vocês estão compreendendo o grau de dificuldade, os fatores limitantes da vacina, como estão citados aí. O Brasil e os Estados Unidos estudam a fabricação de vacinas utilizando-se de folhas de tabaco, né, modificadas para produzir os antígenos da febre amarela. Isso é muito legal, cara. Ele utiliza folha de fumo, né, para extrair dele os pedaços dos vírus da febre amarela, e depois ele faz uma depuração, e depois isso vai para aplicação, esse material ele é transferido para o líquido, né, que é um soro, e ali fabricam-se novas unidades da vacina da febre amarela. E é bem mais rápido, né, e bem mais barato o recurso. Porque normalmente o vírus da febre amarela ele é produzido em embriões de galinha. Né? Então são vários ovos, vários elementos de ovos que são colocados e ele é injetado. Tanto é que a pessoa com alguns tipos de vacinas que são produzidas desse jeito, né, não significa que todas são dessa forma, ele pergunta se tem alergia a ovo, porque pode haver, muito raramente, mas pode haver problema de resíduo de algum tipo de proteína de ovo, algum caso de albumina, aquela coisa toda. Então, se a pessoa for alérgica, meu filho vai passar mal. Tá? Então, é interessante saber quem tem caso de alergia extrema, né, que tem um efeito do sistema imunológico mais delicado, ele tem de se inteirar a respeito da forma de como a vacina é fabricada. A nova vacina contra a febre amarela terá menos efeitos colaterais, já que ele não vem do ovo, mas vem de uma planta. Então, consequentemente, quadro de alergia basicamente zero. A nicotinamina bentamiana, né, conhecida como tabaco, cultivado por meio de hidroponia, né, que é um meio que base de água, não entra no solo, né, que ele é mais depurado, em cujas folhas são colocados genes que codificam a principal proteína do vírus que causa a febre amarela. Então, isso é a imagem da Fiocruz. Isso é uma pesquisa, uma linha de pesquisa entre a Fiocruz, né, a unidade de pesquisa brasileira, com os Estados Unidos. Então, repare que o Brasil, em matéria de campo de vacinação, ele é referência internacional. Então, o país é um dos campos, curiosamente, mais sérios que tem, e de funcionalidade, até de exemplo, né, de práticos, é exatamente o Brasil. Por isso que eu acredito muito na vacina que o brasileiro está criando, porque ela tem uma qualidade de frente de selecionar os vírus que estão mais circulantes no Brasil. Né? Porque só no Brasil falou que tem mais de 89 cepas diferentes deles. De todas as cepas, a mais agressiva hoje, né, conhecida no Brasil, é a P1, que vem do Manaus. Agora é curioso, o Brasil já fabricou um vírus, né, pela irresponsabilidade de o pessoal ficar na revelia, de enfrentar festinha, paredão e dançar para lá, aquelas coisas todas, de participar de umas festas clandestinas. Então, isso fez com que o vírus ganhe velocidade de contaminação nas pessoas, e nessa velocidade de contaminação, ele muda de forma. Isso é chamada mutação viral, que é rápido. É rápido, né? Isso é normal no vírus, porque isso vai acontecendo, e aí você tem vírus cuja capacidade de infectar é muito mais rápido do que o vírus original da China. Esse é o grande problema que o país enfrenta. Então, nós já fabricamos, né, entre aspas, um vírus tipicamente nacional. Não é mais vírus chinês, agora é vírus brasileiro mesmo, pela irresponsabilidade do povo. Tá? Existe a responsabilidade do governo no sentido de ter atrasado muito as medidas, né, porque toda hora você vê a própria incongruência do não funcionamento do país pela grande quantidade de ministros da saúde que entraram e saíram. Isso mostra uma instabilidade total no que é o mando e desmando. Quer dizer, ninguém consegue controlar coisas e ficar nessa coisa, tira, põe, que está errado. Você fala, tem uma coisa muito errada acontecendo aí. E o povo sofre com isso. Porque o povo ele tem que seguir uma ordem do presidente, que é o pai da nação, vamos dizer assim, pai, no sentido de falar assim, mas ele é o exemplo. Ele tem que dar exemplo. E o presidente não dá. Ele fala que é gripezinha, que o pessoal fica cheio de mimimi com relação a isso. Tá? Ele, a princípio, ele é contra a vacina. Então, você tem aquelas pessoas também que são muito radicais naquele negócio do extremismo, do bolsonarismo, que a pessoa fala. Né? E aí, querem seguir ele religiosamente, fala que é bobagem, que o povo realmente está enrolando o presidente. Então, tem uma série de coisas que é chato, né? Você passar por uma situação constrangedora dessa no país. Né? Então tem muita coisa, papel feio, né, que a gente está fazendo, mostrando que o grau, quer dizer, no pleno século XXI, o país ainda anda nas trevas da ignorância, porque não sabe valorizar o que tem. O brasileiro ainda não aprendeu a valorizar o que tem, que é o próprio brasileiro, que é o próprio território nacional, que é o território mais invejado no mundo. Né? 8.600 quilômetros de praia, você quer o quê? Só com turismo o Brasil já faturaria milhões de dólares. E fatura, né?
para isso. Então é importante a gente saber valorizar isso. E a Fiocruz está aí, né, como um exemplo de funcionalidade e aplicabilidade. Olha que ideia maravilhosa. Ele consegue, a partir disso, evitar com que as pessoas se contaminem, né, por possíveis contaminações via proteína, via ovo, né, que é a albumina presente no ovo, que pode ter alguns resíduos bem pequenininhos, mas o suficiente para desencadear um quadro alérgico. E algumas pessoas que são muito sensíveis ao ovo, tem gente que não pode comer ovo. Então, pode acontecer esse problema. Agora, não. Agora, com essa técnica, o elemento de depuração é uma produção muito mais rápida, né? Porque você tem que manter os ovos em temperatura de chocar, quer dizer, os embriãozinhos estão crescendo lá dentro, então você injeta isso dentro do ovo para que o embrião da galinha que está em estágio inicial, que não é não é um pintinho que está lá dentro, pelo amor de Deus, é uma célula ainda em multiplicação, que essa célula ainda não virou pinto, né, da situação, ela está ainda em processo de formação, e aí o vírus enlouquece, porque quanto mais célula está multiplicando, os vírus ficam doidos para atacar logo e multiplica. Então é dessa forma que ele obtém a parte dos vírus, retira, faz a filtragem, depois ele faz o ataque, né, com material radioativo para detonar o vírus, ou então esquenta o meio para quebrar o vírus e pega esses fragmentos e joga no meio para depois injetar no seu corpo. Por isso que eu falei, o que é a vacina? É o próprio bicho que é injetado no seu corpo. As formas como eles são colocadas é a forma atenuada, quando você bombardeia ele com radiação, então o vírus fica bobão, né? Não sabe o que fazer. Ou então ele é totalmente fragmentado e esses fragmentos são injetados, né, na pessoa, e seu sistema imunológico reconhece como o corpo estranho que ele é e fala, não, deixa eu ver, detona essa porcaria aqui, que isso aqui não é meu. Né? É assim que funcionam as linhas de defesa do corpo humano. Então vamos lá. Novas ideias da obtenção de plantas mais produtivas começa aqui, ó. Eu tenho um DNA, né? Eu tenho um DNA aqui de um plasmídio que ele é retirado. Aqui eu tenho um gene de interesse que pode ser tirado de uma planta, né, e aplicado nela. Ou então, por exemplo, vamos considerar que eu tenho uma planta aqui que eu preciso que ela seja produtora, mas ela está constantemente sendo atacada por um besouro, sendo atacada por um hemíptero, que pode ser um barbeiro, aquela coisa toda, ou pulgões. Então ele fala assim, pô, mas se eu conseguir descobrir que existe um tipo de um fungo, né, ou então uma outra planta que produz um veneno natural. E esse veneno está nesse gene aqui que eu consegui, depois de vários anos de pesquisa, isolar o gene. Então, eu pego esse material aqui que produz o gene, né, que produz o veneno natural, que pode ser extraído de um fungo ou de uma outra planta, introduzo num plasmídio. Né? E aí eu deixo o plasmídio depois se multiplicar várias vezes, fazer cópias de segurança desse gene aqui, e depois o que eu faço? Eu faço com que esse material aqui seja reinoculado num patrimônio genético da planta. Eu deixo que ela possa ser infectada pela própria bactéria ou pelo próprio vírus, aqui no caso é uma infecção bacteriana. Então ela injeta esse material do plasmídio que é absorvido, que é implantado no gene de interesse da planta. Então eu faço determinados cortes, né, e reintroduzo esse material dentro da planta. Então a planta está recebendo um gene que não é dela, veio de um fungo ou de uma outra planta, de uma outra espécie, que não tem nada a ver com ela. Portanto, eu vou formar uma planta transgênica, porque ela tem genes transferidos, tá, de ser feito. E o que se espera? Que esse pedaço de gene nessa planta passe a produzir o veneno que vai garantir que ela não sofra o ataque de nenhum tipo de inseto. Isso, tecnicamente falando, é uma maravilha, você não gasta com pesticida. Você não tem contaminante da pesticida fora, porque como não está falando pesticida, ele mata qualquer coisa. Ele não seleciona quem é inseto bom, quem é inseto ruim. Então, quando você aplica veneno na agricultura, né, você mata as abelhas também. Você faz um crime desgraçado. Porque o veneno não seleciona quem é quem. Ah, é a abelha? Não, você pode vir de boa que não vai acontecer nada contigo. Não, o veneno não seleciona, né? Então, eu não está falando, é veneno, é contra a vida. Então, ele mata tudo. Agora, neste caso, quando você usa uma planta transgênica, o veneno dela é específico, está dentro da planta, ele não faz o efeito de contaminação em outras plantas, né, vizinhas, então ele não compromete problema de abelha, aquela coisa toda. E mesmo que ela venha produzir o pólen dela também não é venenoso. Mesmo que a abelha chegue aqui e utilize, não faz o efeito problema. O problema é que essa planta aqui, que é transgênica, que tem o pólen, né, quando ela passa para uma planta original e fecunda a planta original com o pólen da transgênica, os descendentes que vão nascer nessa planta também serão transgênicos. E com o passar de várias gerações, que essa planta vai morrer, né, a planta original também vai morrer, e vai ficar os híbridos, que são resultantes dessa mistura, que são transgênicos. Então, lá na frente, você descobre depois que essa planta intensificou, ao longo de várias e várias gerações, intensificou o veneno e, de repente, o que era uma planta comestível, hoje é uma planta venenosa. Esse é o grande problema, que é o grande debate que acontece entre
entre os geneticistas, entre a parte dos ecologistas, principalmente, e o pessoal da engenharia genética. Porque o pessoal quer vender o produto, o pessoal não está afim de saber o que vai acontecer lá na frente. Ele quer receber o din-din dele aqui, que vai ser lerdo, né? Porque o pessoal vai pagar horrores para poder ter esse tipo de planta especial que vai aumentar a produção dela, tá? Então, daí, você tem o efeito da extração de um gene de interesse de baixa toxicidade, de um fungo de bactéria, que a ideia é essa, assim, gene de baixa toxicidade. Você tem a transferência desse gene para um plasmídio, aqui, ó, tá vendo? Foi tirado de um fungo, passou para um plasmídio, e usa uma bactéria para o poder de infecção da planta. Então vamos lá, o que vai acontecer com isso aqui? Ó? Eu utilizo essa bactéria aqui, ó, Agrobacteria tumefaciens, que ela é uma bactéria patogênica para a planta, então ela vai infeccioná-la. A planta incorpora, portanto, o gene com seu patrimônio, torna-se um organismo geneticamente modificado, que é o que se espera desse resultado. E quais são esses objetivos? É tornar a planta resistente, aqui, ela se torna mais resistente a parte de pragas, né? O efeito do ataque de pragas. Usar menos os pesticidas, tá? Que você evita a contaminação ambiental. Aumentar a sua produção. Aumentar seu teor nutricional. Tá? Você tem várias aplicabilidades. Não significa dizer que você vai fazer esse tipo de recurso aqui só para efeito de produzir veneno na planta. Você pode fazer com que ela pode produzir mais vitamina, você pode fazer com que ela produza mais lipídios, que ela aumenta o teor de gordura dela, ela se torna mais proteica, você pode aumentar o teor de proteína. Então, o campo de o que você pode fazer com essa planta, ele pode fazer com que ela seja resistente à seca, né? Você tem várias coisas interessantes aí que possam realmente fazer com que ela produza, né? Fique uma planta mais vantajosa para o ser humano de acordo com o seu interesse, tá? Um recurso aí realmente é muito grande. E vem uma parte interessante também, ó, os custos operacionais se tornam mais baratos, porque você não gasta com veneno aqui, viu? Essa é a parte bacana desse tipo de ideias que você pode fazer em relação aos recursos. Então vamos lá. Aqui é uma doença danada. Fibrose cística é exatamente isso. Os meios que têm ductos, que são de secreção de substâncias, né? Ele, em vez de ter uma secreção que é mais fluida, que é o caráter normal, a secreção é espessa, quase semelhante a uma pasta de dente. Então, isso aqui ele entope todos os tipos de canais com muita facilidade. Então, os riscos de uma inflamação mais severa é muito grande. Então, ele pode entupir os alvéolos pulmonares, as vias respiratórias, brônquios e bronquíolos e traqueia, fazer com que ele tenha dificuldade respiratória, ele tenha uma asma extremamente crônica, tá? Também ele pode entupir os canais que são secretores do pâncreas, que é a parte do fígado, e essa secreção que ela é muito espessa, ela pode acabar entupindo o canal, então a pessoa evolui para uma pancreatite, meu filho, que é fatal. Então pensa numa doença miserável, isso aí, tá? Portanto, é uma doença hereditária e de caráter recessivo. Ocorre um comprometimento das chamadas glândulas, que são glândulas exócrinas, que secretam anormalmente as suas secreções, tá? Eles provocam o que a gente chama de entupimento desses órgãos por ser muito espessa. Você tem as chamadas crises, que são crises respiratórias crônicas. A pessoa tem muita dificuldade de respirar. Também você tem que pode ter, qual é o comprometimento, além das vias respiratórias? Você pode ter comprometimento no sistema digestivo, porque lá você tem glândulas hepática e pancreática, que também ficam comprometidas, e aí, consequentemente, o próprio sistema digestivo da pessoa trabalha com muita dificuldade, tá? Com crise de inflamação. Então, o risco de vida é muito grande. Olha como é que é legal que esse pessoal também está fazendo aqui, ó, salmão do Atlântico transgênico. Você tem a altura de um salmão normal e um salmão transgênico. Então, repare que essa técnica permite com que o bicho aumente de tamanho e tenha mais carne, né? Vamos assim dizer, no efeito dele, e ter um tempo de vida que, enquanto que isso aqui, vamos dizer que tem 2 anos, em 2 anos ele está assim. Então, ele é praticamente um monstro em relação ao outro. Então, ele consegue, através de implantes de velocidade, por exemplo, eu vou tirar de um peixe, que um peixe ele tem um gene que aumenta a velocidade dele muito mais rápido que o peixe original do salmão. Aí implanto nele. Eu vou tirar de um outro peixe que tem um aumento de carne muito maior do que o outro peixe. Então ele mistura, vai combinando isso e vai ter um chamado transgênico, que é esse peixe aqui, ó. Que ele é resultado de várias combinações. Você não precisa apenas inserir um pedaço, você pode inserir tantos pedaços forem necessários, de acordo com o seu interesse.
Ah, eu quero que ele tenha mais gordura, eu quero que ele tenha mais carne, eu quero que ele cresça mais rápido. Então você vai vendo quais são os peixes que têm esse tipo de característica e vai implantando no salmão, porque é uma carne nobre, né? É uma das carnes mais nobres que a gente tem dentro dos recursos marinhos, né? E de água doce também, que está aí, ó. O salmão transgênico leva metade do tempo para dobrar de tamanho. Quando você quer leva 2 anos, vai para ficar desse tamanho, isso aqui em 1 ano fica desse tamanho. Então tá lá. É uma carne, a característica do salmão é que ela é uma carne muito saborosa, sendo o segundo peixe mais consumido no mundo, perdendo apenas para o atum, né? Então o recurso dele de exploração alimentícia é muito grande. Você tem, o que que eles fizeram nesse indivíduo aqui, ó? A introdução no seu genótipo de 2 tipos de DNA do peixe carneiro, que não tem nada a ver com ele, ó, para a produção de uma proteína de anticongelamento, né? Porque ele vive em ambientes muito frios, então ele se torna mais resistente ao parto do frio. E do DNA do chamado salmão-rei para aumentar a produção do hormônio somatotrófico, que é o hormônio que faz com que ele cresça numa velocidade muito maior das outras espécies de salmão que tem aí. Tá? Então é interessante que esse peixe aqui ficou mais resistente ao frio e cresce muito mais rápido que esse. O que ele levaria aqui, será que 3 anos para ficar desse tamanho? Aqui em 1 ano e meio ele já está desse tamanho. Ele aumenta muito a produção de carne. Tá? E a vantagem. E essa velocidade do crescimento assusta. Então você tem charger que faz as gozações em relação a essa charger aqui, ó. Está vivo, mestre, mas é seguro para as pessoas comerem. E o cara não está nem aí, ó. Ah, coloca no mercado e vamos descobrir daqui a 5 a 7 a 10 anos se tem sintomas. Quer dizer, cria um monstro, né? Frankenstein, peixe Frankenstein. A charge ela é bem-vinda porque isso beira uma irresponsabilidade. O cara está afim de vender. Ele não está pensando nas consequências que pode acontecer, né, ao você lidar com essa mistura, né? Vamos dizer assim, dentro de tentar obter uma produção mais rápida, né, e com um lucro mais reduzido e consequentemente ele vai ganhar mais, né, nessa despesa, mas não sabe se esse material que ele está misturando de fato vai trazer mal ou não para as pessoas, né? Então as vantagens dessa técnica é isso: você permite com que o indivíduo cresça mais rápido, né? Você aumenta a produção, você diminui os custos, né, desse efeito e consequentemente você vai ganhar mais dinheiro, tá? Primeiro, ele torna o produto bem mais barato, porque ele cresce mais rápido e tem uma demanda maior de produtividade, você pode fazer com que o bicho seja mais fértil ainda, quer dizer, ele em vez de, por exemplo, produzir 10 ovos, ele produz 60, 80 ovos, então produz mais peixes, né? Torna o peixe também mais resistente a patógenos e parasitas, que é uma super vantagem, então ele adoece menos. O salmão torna-se mais resistente às condições ambientais, que você viu aqui no negócio do peixe carneiro, que ele é resistente a frio, e aí de repente ele passa esse material genético que permite esse peixe ser mais resistente a frio ao salmão, então ele consegue viver em ambientes mais gelados ainda e ficar de boa, sem sofrer problemas, né, de saúde, né? Seu crescimento é máximo, semelhante ao salmão atlântico. Então você tem realmente esses elementos que são todas as vantagens dessa técnica e faz com que realmente ele seja um produto cobiçado, embora seja um peixe transgênico. Tá? Obtenção de proteínas importantes através de animais transgênicos, está aí, ó. Você tem o DNA da cabra com o gene humano, que ele é produtor da insulina, da proteína que eu quero que ele modifique, tá? Eu faço a inserção. Então, repara, se eu tenho um DNA de cabra misturado com gene humano, com certeza esse animal aqui é transgênico. Aí, o que eu faço? Eu pego esse material, né, introduzo esse material aqui no zigoto, né, quer dizer, eu faço a obtenção dele, utilizo uma mãe de aluguel para produzir o efeito desse ovo, e aí eu obtenho as novas cabras que nasceram dessa fecundação que eu fiz aqui, e vou testando então, a descendência para ver se o que eu implantei está dando certo. Depois dele, à medida que o material vai crescendo, que passa, lógico, a proteína humana está inserida nele aqui, aí depois eu faço a extração da proteína, que pode ser via leite, né? Pode ser que o material que eu posso ter utilizado aqui, ele está com a programação genética de surgir no próprio leite do animal que produz, depois eu só faço a depuração e extraio a proteína humana que eu quero obter, tá? Então tá lá. O DNA humano, ele é introduzido no patrimônio genético das cabras. Então eu vou ter uma cabra transgênica. As cabras, então, passam a produzir a proteína humana em suas células secretoras, né? Principalmente, como exemplo, as glândulas mamárias. A presença da proteína no intestino sofrerá
a presença das proteínas no leite, né, da cabra, né, ela sofrerá depuração nos laboratórios. E aí você tem, ó, novos testes devem ser realizados para evitar contaminações do genoma e provocar alergia nos pacientes. Então, isso é que o pessoal segue uma linha de trabalho bastante interessante, né, para fazer isso. Professor, como é que pode um feito de proteína? Para que eles fazem? Ué, meu filho, eles inventam medicamentos, você pode ter determinadas proteínas de segurança, você pode ter proteína de corpo humano que evita as pessoas ter problemas de alergia, problemas de trombose, né? E aí você mantém a seguridade, você pode ter proteínas que mantêm a estabilidade no sangue, como o caso da albumina, né, que é importante. Então, eles fazem vários tipos de recursos com proteínas que são vantajosas, que asseguram, né, uma taxa de saúde legal dentro do corpo humano. Aí. Então, são diversas coisas que podem ser utilizadas. O uso de animais transgênicos para obter proteínas de interesse humano impulsiona o mercado financeiro. Isso é notícia, tá vendo? Essa cabra ela é transgênica e no leite dela tem a proteína humana. Então, essa cabra que ela contém dentro dela, ela é oriunda, né, de uma combinação genética, de um patrimônio genético de cabra combinado com gene humano. Tá? Cabras são modificadas geneticamente para produzir uma antitrombina humana e evitar a formação de trombos, como eu falei com vocês. Ó. É uma proteína que evita com que haja coágulos dentro do sangue. Então, essa antitrombina ela pode ser concentrada em frascos, depois com uma pessoa que tem risco de trombose, você aplica nela, né, esse medicamento sem risco de rejeição, porque é uma antitrombina humana, né, então você não é antitrombina vindo de outro animal, mas é humano, então o risco de rejeição aí é zero, né, desse efeito dele, e você consegue salvar a vida aí, tá, que certamente deveria acontecer. Principalmente as pessoas que têm acidente de quebrar fêmur e de quebrar ossos da tíbia. Quer dizer, quem quebra a perna e quem quebra a coxa, meu filho, o risco de trombose é muito grande durante 30 a 35 dias. Então, ele tem que tomar medicamentos que tenham antitrombinas, né, para fazer com que realmente esses coágulos não aconteçam e compromete a vida da pessoa. Porque se ele não for tratado dessa forma, fatalmente ele vai morrer. Porque o coágulo, realmente, o risco de acontecer é muito grande. Tá? E são os entupimentos internos do sistema circulatório, principalmente em nível de pulmão, da chamada embolia pulmonar. Então, daí, nós finalizamos com relação à parte ligada ao bloco 4, e nós vamos entrar depois, daqui a pouquinho, no bloco 5, para dar continuidade. Eu espero que realmente vocês tenham gostado, né, desse efeito das novidades que a gente tem, né, das diversos tipos de aplicabilidade, em campos de aplicabilidade diferentes, né, que existe dentro da área da biotecnologia, que está à disposição aí de vocês, né, de discutir, de pesquisar, de ver novidades, aquela coisa toda, que realmente é um assunto bem bacana, para que vocês possam realmente estarem atentos, né, e saber os prós e os contras, né? Porque não existe o lado só positivo da coisa, tem seus lados também negativos, tem que ser tudo bem pesado e bem pensado, para não ter uma ideia de oba-oba e depois vir lá para frente e falar assim, pô, nós pisamos na bola. Vocês estão mexendo com linha da vida, então não pode ser uma coisa feita de uma forma leviana. Tem que ser uma coisa bem estudada, né? E dentro de uma aplicabilidade que realmente seja mais uma necessidade do que uma vaidade da pessoa. Falar, eu fiz, eu faço, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu sou dono da bola, eu tenho um laboratório que é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Não é assim não, meu filho. Tanto é que se criou até um sistema curioso na área de direito, que é chamada ética genética. É um novo campo também formado, né? Quer dizer, essa tecnologia avançou tanto que o próprio direito, né? A disciplina de advocacia, ele teve que criar toda uma norma de segurança, uma norma de respeito ético para pessoas desse laboratório não ficar pisando na bola de inventar qualquer coisa e achar que não vai ter punição, porque tem. Tá? Então você tem que ter fiscalizadores para ver se o laboratório está fazendo certinho, se o laboratório está fazendo coisa errada por baixo do pano. De repente o laboratório pode estar criando armas biológicas violentas, aí a pessoa não está sabendo o que está acontecendo, e então isso é passivo de uma fiscalização, né, para realmente poder ver se o pessoal realmente não está dentro daquele cunho de interesse militar, né, de efeito de eliminação de vidas humanas, né, de uma forma contaminativa, que pode acontecer isso. Isso pode acontecer? Com certeza. Infelizmente, ser humano, meu filho, é um bicho danado. Tá? Ou espéciezinha pau de bosta, viu? Nesse sentido, né? Porque você eliminar indivíduos da sua própria espécie, né, é uma coisa que é insano, né? Você vê a cabeça humana é uma coisa impressionante.
o que ela tem de ideias espetaculares com relação à preservação ambiental e da vida, né? Tem outros que só pensam em destruir. Esse é o grande problema que a gente tem de convivência na sociedade. Então, uma das barreiras que você faz para isso, para evitar essas pessoas, né, é você estabelecer leis, leis de conduta. É para isso que serve, né? Para isso é o que se espera da área de direito, tá? Então, valeu, meus meninos. Daqui a pouquinho a gente volta para o bloco 5. Bons estudos.